mais um podcast JB. E hoje, eu tenho falado isso toda vez que vai começar o podcast, eu falo assim, hoje uma pessoa muito especial. Todos os convidados, todos os nossos convidados são muito especiais. especiais. Primeiro o recado. Para se inscrever no canal, então se inscreva aqui, curte, comenta, deixa aqui pra gente sugestões de próximos convidados. Você sabia que tem uma playlist de cortes? Então se você não tiver tempo para assistir o episódio inteiro, ou se você estiver com um pouco de preguiça, você pode ir na playlist de cortes e aí ver os melhores momentos do episódio. Mas se inscrevam para receberem aí todas as novidades dos próximos episódios. Que legal. Bom, ele é um homem de negócios. Acima de tudo, um homem com a missão de expandir o conhecimento sobre as novas tecnologias a favor da saúde. O que não falta é nova tecnologia na saúde. Ele é economista, especialista em gestão e finanças, com passagens em importantes e renomadas companhias. Hoje é o CEO da Cordivida, um dos principais e mais avançados laboratórios de processamento e armazenamento de amostras de células-tronco, provenientes de cordões umbilicais de todo o Brasil. E eu acho também que existe uma sociedade de células-tronco, no qual você é o presidente, não é isso? Tentamos. Depois eu comento um pouco sobre isso. Muito obrigado, então, pelo convite. Seja muito Roberto, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Conta um pouquinho aí dessa sociedade. Então, não saiu do papel? O que aconteceu? Então, em primeiro lugar, Zé Bento e Débora, obrigado pelo convite. É generoso a oportunidade da gente vir compartilhar nossa história aqui. A gente queria muito, através de uma associação, organizar a indústria. A gente nunca acreditou, na realidade, dando um passinho para trás, quando nos convidaram para liderar a iniciativa, a gente até alertou. A gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. A gente acredita que restaurante se faz da cozinha para fora, não de fora para dentro. Então, eu prefiro uma organização mais autorreguladora do que uma associação empresarial. E o pilar de ética, responsabilidade social e qualidade vem de dentro para fora. Depois que você fecha a porta do laboratório, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Bom, aí... Então, mas nós estamos falando de laboratório do quê? Vamos explicar primeiro. Vamos lá. O que é um Vamos banco... do básico. Vamos do básico. O que é um banco de armazenamento de células? De uma maneira muito simples, a gente procura tecidos ricos em células com uma oportunidade de coleta relativamente fácil, que eu leve para um laboratório, processe e guarde para um uso futuro, para uma aplicação de vários tipos de doença. Famílias contratam esse serviço e essas células são delas, são células particulares delas. Então, a nossa empresa é um laboratório de armazenamento de coisas dos outros, né? De famílias que nos contratam por uma medida de precaução. Essencialmente é isso que a gente faz. E essas células não são células comuns, são células tronco, são células totipotentes, pluripotentes. São células que elas podem se dividir em qualquer tipo de tecido do nosso organismo. É isso. São células coringa. O que eu aprendi, de gente que nem você, o que célula-tronco está fazendo no meio do cordão umbilical? É fascinante que ela está viajando, ela está migrando para o bebê logo antes do nascimento. Então, o sangue do cordão umbilical é super rico de uma célula raríssima, que é a célula-tronco, mãe do sistema hematológico e imunológico da gente. Só o que a gente faz é entrar ali, logo depois que esse cordão é clampeado, puxar esse sangue, aproximadamente 100 ml numa bolsa de sangue, que fica com anticoagulante e vai para o laboratório. Essencialmente, a gente separa esses componentes e guarda essa fração de células. De uns 10 anos para cá, a gente trouxe uma tecnologia para o Brasil de tirar a célula valiosa que está na parede do cordão umbilical. Então, se a célula do sangue é uma célula mãe de células de sangue, a célula do tecido ela é mãe de células teciduais, como osso, cartilagem, gordura e uma série de outras coisas. E a beleza disso é que é um procedimento fácil, super fácil, e que a gente pega num momento de um material que de verdade é para o lixo. E a gente aproveita isso e armazena. Dá uma pena, né? Quando vai para o lixo, dá uma pena. Nossa, Zé Bento, você sabe, são 7.000 crianças nascendo
todos os dias no Brasil. Eu fiz essa conta atualizadinha para trazer para você. 7 mil? 7 mil por dia. Nossa, bastante. 6.980 vão para o lixo. Nossa. Não mais que 10 ou 20 são coletadas. E sabe por quê? Por falta de informação. Que pena. Então, é isso que a gente quer aqui. Quer dizer, saber da importância. Então, vamos dizer, você congelou. Durante quanto tempo pode ficar congelado? Indefinidamente. Tá. O que a ciência já conseguiu provar? Exato. Ela já conseguiu provar que células armazenadas há 23 anos atrás foram descongeladas e testadas para viabilidade. Estavam viáveis. Então, o que a ciência consegue provar é 23 anos. Daqui a mais ou menos uns 5, 10 anos, vão fazer uma outra publicação científica relatando que 30 anos, 35. Então, nada aconteceu numa célula 5, 10 ou 15 anos depois do armazenamento que pudesse ter interferido na qualidade dela. Então, por isso que a gente diz indefinidamente. Okay. Agora, assumindo que você contrate gente séria para armazenar as células da tua família. Confiáveis. Roberto, fala só um pouquinho mais perto do microfone. Porque daqui a 20 anos você vai lá, bate na porta e fala, não, acabou, não existe mais, o banco de células mudou, não sei onde é que eles estão. Isso é... Zé Bento, você sabe que isso é um desafio, né? Cada um de nós pensar quantos prestadores de serviços fazem parte da nossa vida há 15, 20 anos, não muitos. Nós temos e somos obrigados a ter clientes de 18 anos, de 16 anos, de 15 anos e que ficaram conosco 20, 30, 40 anos. Então, é uma missão um pouco diferente. É verdade. É um pouco diferente. Né? É um empreendimento. Eu sou uma pessoa de background de negócios, mas é um troço um pouco mais que negócio que a gente está falando aqui. Você é um guardião de uma coisa muito valiosa. Muito valiosa. Né? Quer dizer, é um produto que não dá para voltar para trás e pegar. Não, acabou. É aquele ali, né? É aquele momento oportuno. Depois disso... Sabe, a gente tem uma frase que diz assim, o dever fiduciário é você cuidar do que é dos outros como se seu fosse. Exato. Isso não é conversa fiada. A minha filha está armazenada no nosso laboratório. A filha dos fundadores, os netos, os filhos dos meus conhecidos e ao lado dos clientes. Então não tem essa distinção. O dever e a responsabilidade com um laboratório desse, ele transcende um emprego, uma relação empresarial. Porque para o indivíduo que congelou é uma propriedade dele, né? Uma propriedade patrimônio biológico. Um patrimônio dele biológico. Sim. E quem está guardando são vocês. Então e ele pode bater na porta e falar, agora eu estou precisando. E Zé Bento e Débora, se vocês perguntarem a um colega pediatra, experiente, 20, 30, 40 anos de consultório, quantas leucemias ele viu? Muito poucas. Criança fica pouco doente. Por este motivo de 0 a 20 anos, porque esses laboratórios existem há 15, 20 anos, enviaram relativamente poucas células, porque, graças a Deus, criança é um ser super saudável. À medida que a gente vai envelhecendo, a incidência de cânceres tratáveis com esse tipo de célula-tronco pode crescer em até 200 vezes. O Giannichini foi tratado com células-tronco. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Então, cresce muitíssima incidência de câncer dos tratáveis, né? As famílias, né? Leucemias, linfomas e mielomas tratáveis com transplantes de medula, cresce exponencialmente ao longo da vida. Aí você pensa, uma criança de 10 anos pode vir a precisar? Pode vir a precisar. Esta mesma criança com 40 anos, com 50, com 60 anos, precisa muito mais. Dezenas, centenas de vezes mais. Então, coloca na gente um senso de responsabilidade que certamente transcende a minha relação. E nós temos que criar uma coisa atemporal, uma coisa forte e sólida o suficiente que supere a mim e supere a quem me sucederá na empresa. Então, tem a ver com cultura de cuidar da vida humana. Né? Agora, fora do Brasil, existe uma cultura mais forte em relação a essa preservação, você acha? Depende muito do país, Débora. Essa cultura é muito forte nos Estados Unidos e muito forte na Ásia. Singapura, Japão.
E, na realidade, essa indústria começou porque antigamente, quando uma pessoa, por exemplo, aparecia com uma leucemia e poderia vir a precisar de um transplante, ela não teria doador compatível, né? Eu estava estudando também os dados aí dos registros de doadores de medula, porque essa mesma célula-tronco que tem no sangue de cordão a gente tem na medula. Antigamente não tinha muito doador de medula. A gente pode se encher de orgulho. O Brasil é o terceiro maior registro de doador de medula do mundo. Olha só. Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Caramba. Tem 30 e tantos milhões de doadores de medula. Que legal. Então, quanto mais uniforme etnicamente for um país, vou usar 2 exemplos, Israel e Japão. Tem muito doador e é muito uniforme etnicamente. Então, a tendência de se encontrar um doador compatível é muito maior. A necessidade de armazenamento privado cai. Agora, vamos pegar um exemplo que deu o Brasil. Mais de 40 e tantos % da população brasileira, o IBGE chama de pardo. É um miscigenado. E o miscigenado é um mix muito particular e que tenderá a ter dificuldade de encontrar um doador compatível. Né? Nos Estados Unidos chamam de minoria, né? O minority, latino com negro, negro com índio. Ele hoje é o maior desafio, é ter amostra compatível para minorias. Então, está aí um exemplo de como pode valer a pena uma família armazenar privadamente as suas células. Agora, atualmente, quais são os tipos de doenças que podem ser tratadas com as células-tronco? Então, as doenças oncohematológicas podem ser tratadas com as células-tronco, né? Tem que se tomar muito cuidado. Primeiro, porque eu não sou médico. Eu tenho que poder dizer o que eu posso dizer. E o que eu posso dizer, né? As leucemias, todas as leucemias, elas podem vir a acabar num transplante de medula. Mas como câncer que muitas delas têm uma predisposição genética. Então, não é indicado pela medicina convencional você tentar curar essa mesma leucemia com uma célula que nasceu com essa predisposição. Para isso, e nós também não somos exceção, e a maioria dos bancos no mundo, como é que você trata a leucemia de cliente que eventualmente precise? Com células de irmãos. Por isso é que esses bancos de mais ou menos uns 6, 8 anos para cá no Brasil, a legislação, graças a Deus, se adaptou à legislação algo parecido com a americana e nós nos transformamos em bancos familiares. Então, o transplante entre irmãos é sobretudo usado para doenças oncohematológicas. A mais conhecida seriam as leucemias e qualquer desses mal funcionamentos graves da medula. Então eu pegaria as células-tronco daquele irmão saudável e usaria para o tratamento do irmão que está doente. Exatamente. Mas será que teria que fazer uma investigação genética no irmão? Porque se ele tem também essa mesma predisposição? Mas não está doente, né? Pode ser feito, mas Mas a justificativa é pela genética. Sim, pela predisposição genética. Agora, Débora, eu vou te dizer uma coisa que eu escuto dos oncologistas, que é um dos mistérios do câncer, né? Muitas dessas predisposições não são nem conhecidas. Então, se eu pego do Zebento para tratar a leucemia do Zebento, ela não é curativa. Provavelmente ela pode ser terapêutica, mas eu estou retroalimentando, né? E assim, o autotransplante também tem uma aplicação. Então, um exemplo clássico, e nós já ajudamos 2 crianças, cânceres que não envolvem objetivamente a medula, né? Onde a criança tem que ser submetida a uma químio, uma rádio super poderosa e que, por tabela, ela fique imunossuprimida, ou seja, que a medula dela seja muito sofrida e comprometida com isso, mata o câncer e quase mata o paciente junto. O que os médicos fazem? Eles entram com um sistema imunológico dela, que é a célula-tronco do sangue de cordão, para ela já arrancar e se recuperar mais rápido. Nós fizemos 2 tratamentos de uma doença chamada neuroblastoma, que dá em criança, com células-tronco delas próprias. Mas antes, ela foi tratada com químio, com rádio, etc., com um protocolo convencional. A outra coisa que vale mencionar é o seguinte: graças a Deus, a leucemia que tende a dar com criança, que é a leucemia linfóide aguda, é uma leucemia que, primeiro, ela é rara de acontecer,
E o ser humano é tão maravilhoso que a química, o protocolo normal de tratamento tem muito sucesso normalmente. Então o transplante ele só é recomendado em alguns casos. Então assim, se eu pudesse resumir as doenças oncohematológicas para os transplantes entre irmãos e alguns tipos de doença para o transplante, o autotransplante mesmo. Mas a preservação do tecido aí já abre um leque de opções aí promissor, né? Então, você já imaginou poder fazer um fígado? Então, porque é uma área promissora, né? Tem muita coisa que ainda está em desenvolvimento. Sim. Se você me permitir, eu só vou deixar o tecido um segundinho e te falar sobre as pesquisas de sangue de cordão mesmo, tá? O que foi uma tremenda evolução recente? Eles imaginavam que uma bolsa como a que a gente armazena era uma bolsa de célula-tronco. E eles achavam muito estranho que alguns tipos de doenças neurológicas respondiam bem a um transplante com sangue de cordão. Peraí, eu estou falando da medula. O que o cérebro tem a ver com isso? E eles começaram a estudar a hipótese de que essas células fazem alguma coisa no cérebro. E então eles desenvolveram alguns protocolos para tratar problemas como paralisia cerebral, hipóxia neonatal, AVC, derrame, que são situações onde o cérebro fica comprometido por algum acidente. E o que o sangue de cordão tem a ver com isso? E a Duke University foi responsável por isso. Eles descobriram que tem um tipo de célula que vive dentro de uma bolsa de sangue de cordão que é capaz de promover uma melhora substancial em danos como esse, em lesões como essa. Regenerar, será? Primeiro desinflamar. Desinflamar e promover uma melhora. E essa melhora consegue ser medida em testes funcionais, testes de fala, testes de sociabilidade. E daí eles expandiram isso, inclusive, para autismo, que é uma doença complicadíssima. Agora, uma ressalva importantíssima, Débora, são pesquisas. Ensaio clínico tem uma regrinha que a gente escuta de 20 anos para uma hipótese virar verdade. É muito difícil, né? É tudo muito longo. Tudo muito longo. Pré-clínico, que é dentro da lâmina de laboratório. Fase 1, que é segurança e rejeição, etc. e tal. Fase 2, que é eficácia. E fase 3, que é a eficácia por múltiplos centros, né? Então é tudo muito longo e demora muito. Do tecido de cordão, tem uma história muito bonita da biologia, que é o seguinte. Dentro da medula, existe como se fosse uma geleia, que se chama estroma medular, né? E a natureza criou um par perfeito, que é a célula-tronco, mãe do sistema sanguíneo, e uma célula que vive do lado dela, que é uma célula de tecidos. Essa é a mãe do sistema imunológico e essa, além de dar estrutura para essa, ela controla o comportamento imunológico dela. É o que eles chamam de imunomoduladora. Então, ela está sendo estudada para todas as disfunções imunológicas do nosso corpo. Imagina isso. Imagina lúpus, que é uma doença autoimune, né? Artrite reumatoide, diabetes tipo 1. O que é uma doença autoimune? É o sistema imunológico atacando o seu próprio corpo. E, inclusive, se especula que a nossa vida é limpa demais hoje em dia. E isso faz com que o nosso sistema imunológico esteja ocioso e comece a atacar o próprio corpo. A célula-tronco mesenquimal tem o nome dessa célula, esse nome complicado, mesenquimal, ela tem essa capacidade imunomodular, quer dizer, reeducar o sistema imunológico contra problemas autoimunes. Então, você imagina a família de pesquisas que existem para doenças autoimunes imunológicas. E a gente pode ir até além, né? Existe uma condição que é a imunossenescência. Então, é a queda do sistema imunológico conforme você vai envelhecendo. Imagina se isso começa a funcionar. Nossa. Imagina tratamento de demência cerebral, de Alzheimer. Poxa, isso é uma linha de pesquisa fantástica. O que já é feito, inclusive, vamos supor que eu e a Débora fôssemos irmãos. Eu dou minha célula para você para tratar a sua leucemia. Não demora muito. O meu sistema imunológico olha para você e diz: você não é o Roberto. Eu vou te atacar. Que é o enxerto atacando o hóspede. Doença do enxerto versus hospedeiro. Uma complicação comum em transplante de medula.
A célula-tronco mesenquimal é usada para reeducar o sistema imunológico e impedir que esse ataque progrida de uma maneira que muito mais... não tem essa reação. No Brasil ainda é em fase de pesquisa, mas em alguns países isso se usa como protocolo. Então, esse tecido está sentadinho ali na parede do cordão umbilical, naquela geleia de Wharton, que vocês conhecem, que impede a compressão, torção e dobra né, das artérias ali, das veias umbilicais. E sabe por que está ali? Sabe qual é a hipótese? Se especula que está ali para regular a barreira materno-fetal imunológica. Olha, os cientistas especulam que ela está ali, inclusive, para proteger o feto de rejeição. Claro. E isso tá relatado enfim, artigos científicos. Olha e que tudo. interessante. Porque se você for pensar, o bebê não é tecido da mãe. Então, é um corpo estranho. É um corpo ali, estranho para a mãe. Tá metade são células dela, mas metade não são células dela. Então, precisa ter um sistema de regulação, porque senão realmente... Metade da genética é de um intruso, né? E o corpo reconhece como tal. E a célula-tronco, essa que eu estou falando, ela, para ser chamada do que ela tem que aderir a tecido. Você bota ela... A de sangue, ela vive boiando, né? Ela vive num fluido. Essa, ela tem que aderir em tecido e ela tem que virar 3 coisas. A célula progenitora de osso, de cartilagem, uma que ninguém quer, a de gordura. Ela é progenitora desses 3 tipos de células. Agora, você imagina, sei lá, 60% da população mundial tem joelho e junta crepitando. Osteoartrite, degeneração de cartilagem. Né? Enfim, tem muita coisa bacana na área de medicina esportiva. E, em geral, a célula, essa mesenquimal, ela tem uma utilidade muito grande para essa família de doenças novas. Eu tenho uma filha de 10 anos. Né? Uma vez o pediatra me falou, você tem que se preparar para o adulto de 120 anos. Porque a longevidade com qualidade é um desafio gigante para todos nós. Né? E estas células, elas têm muita utilidade para tratar doenças que dificilmente matam, mas são degenerativas, são da idade, né? Como, por exemplo, é o caso de osteoartrite, por exemplo. Exato. Né? Agora, o meu neto, minha neta, tem as células congeladas, estão lá com você, aliás. E qual é a chance de eu poder usar? Quer dizer, o fato de você precisar, ou não? Não. Vamos supor que seja um tratamento de Alzheimer. Eu, então, com 80 anos, eu começo a ficar esquecidinho, você usar o do Otávio, por exemplo? Do Otávio, exatamente. Acho que não pode. Qual que é a chance? Quer dizer, existe geneticamente uma chance 25%, 50%, o fato de... ou não? Zé Bento, você fez umas 4 perguntas juntas, numa só. Não, e eu tô pensando aqui, mas pode fazer isso? De família próxima pode, na família próxima pode. A Anvisa é muito restritiva de, eu vou dar para o meu afilhado, para o meu padrinho, eu vou doar para um vovô, não sei o que. A Anvisa é bem restritiva quanto a isso. Mas vamos lá. Vamos primeiro ao tratamento consagrado e a utilidade real e o que tem de pesquisa acontecendo. Né? Eu gosto muito da estatística... É uma redundância falar isso, que estatística, só um pouquinho mais... se é estatística tem que ser real, mas o dado real. E o dado real é o seguinte, tem mais ou menos 6 milhões de crianças armazenadas no mundo inteiro em bancos como a Cor de Vida. 6 milhões. Mais ou menos 1.000 a 1.500 utilizações para transplantes de medula e doenças oncohematológicas. Isso não é pesquisa, isso são aplicações reais. É bem difícil você aferir esse número. A última publicação falava, se não me engano, de 4 milhões de armazenados para 1.000 usos. E isso evolui muito. Então, se você fizer uma conta aí, que são crianças de 0 a 20 anos, mais ou menos 5 milhões de crianças, 1.000 ou 1.500 utilizaram, então... tem uma chance aí de 1 para 20 mil, 1 para 30 mil. É só fazer a matemática. Eu não sou muito bom de conta de cabeça, mas se você fizer a conta, você está falando de que dessas 5, 6 milhões, 1.000, 1.500 utilizaram para doenças tipo leucemia. De novo, tem que tomar muito cuidado porque são essencialmente crianças.
E a probabilidade de você extrapolar isso e dizer que vai ser mais ou menos é difícil, porque a incidência dessas doenças ela é exponencial ao longo da vida, né? Exato. Agora, para o que não é consagrado, honestamente, José Bento, é especulativo te dizer qual a probabilidade de usar. É porque você não sabe se essa pesquisa vai vir a cabo e ser uma pesquisa confirmada. E a outra coisa também que vocês, médicos, me ensinaram, e que as duas palavras proibidas da medicina, sempre e nunca... Sempre e nunca, é verdade. Nem sempre e nem nunca. E tudo depende, né? Tudo depende. E aí você conversa com o filho, a filha, a esposa, o esposo de alguém que teve um AVC. Se você consegue contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, você não precisa curar. Você já avançou e já adicionou valor. A gente teve o caso, por exemplo, de uma criança com paralisia cerebral que conseguiu passar a fazer isso aqui, ó. Pinçar polegar com indicador. Pensa a qualidade de vida dessa criança ao poder segurar uma caneta ou segurar uma colher. Então, não é uma questão preto no branco de curar ou não curar. E a Duke University nos Estados Unidos tem debatido muito sobre isso, que só melhorar e contribuir você já adiciona muito, muito. E sobre a história da qual a probabilidade de eu vir a precisar, eu prefiro colocar em outros termos, Zé Bento. Você prefere estar junto com a ciência que está estudando isso, e se não der em nada, coisa que eu acho altamente improvável, eu tomo a decisão que eu quiser, ou tomar uma decisão irreversível. Exato. De não se aproveitar. Se aproveitar o momento. Como dizem no mercado financeiro, desse upside, né? De tudo que pode vir de bacana por aí. Não é um patrimônio biológico da criança. É um patrimônio biológico da família. Isso Mas que é muito legal. Que desafiador, né, Roberto? Trabalhar numa empresa onde você lida com essas variáveis, né, e com incertezas e com trabalhos aí a longo prazo. Como conscientizar não só as pessoas, mas os médicos também da importância? Porque muita coisa é uma aposta, né? É uma aposta pouco pelo palpável futuro. até. É você acreditar que aquilo pode ser uma linha de pesquisa que pode dar alguma coisa e que está dando. Lá no, como todo investimento, né? Todo investimento. Você está acreditando que aquilo vai te trazer bons frutos. Exato. Mas não tem garantia. Não, e eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, você compra um automóvel numa concessionária, você sai da concessionária, você já perdeu 10, 20% do valor do automóvel. Esse 10, 20% pode ser isso que você gasta para ter umas células e se apostar no futuro. E apostar naquilo que é mais precioso para você, que é a sua saúde. Saúde da sua família, saúde do seu filho. Então, e com esse argumento ele fala assim, não, realmente, porque ainda é muito barato as células-tronco, o congelamento de células-tronco aqui no Brasil, em relação aos Estados Unidos, não é não? Nos Estados Unidos é ainda mais barato que aqui, porque a indústria é muito maior. Mas é muito comum a gente perguntar para as pessoas que não conhecem o nosso serviço e eles dizerem que custa um carro por ano esse serviço. Isso não dá para mim. E não é isso. Isso é muito menos do que isso. Cabe no bolso da maioria das famílias. O problema, sabe o que é, José Bento? É que a maioria das pessoas não conhecem. A maioria das pessoas imaginam que é um negócio meio Guerra nas Estrelas, lá na frente. E tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, né? Câncer, leucemia, isso dá no vizinho, não dá na minha família. As pessoas têm dificuldade, né, de se imaginar numa situação como essa. E aí se distanciam, porque é mais fácil lidar, né, quando está longe. E tem o negócio da estatística, né? Quando é com o vizinho, 1 para 20 mil, 1 para 20 milhões significa uma coisa. Quando é com a minha própria família, é outra completamente. Tem outro peso, né? Eu não quero ser esse um. Eu não quero ser esse um, de jeito nenhum. E é muito curioso quando você lida com profissionais de saúde como pais e mães. Que vem o peso, né, de tomar decisão para a sua própria família, né? E na realidade, a gente já tinha conversado sobre isso antes.
a gente tem que respeitar a verdade de cada família. Cada família vai tomar uma decisão com a sua própria verdade. O nosso dever é ajudar as famílias a tomar melhores decisões, decisões mais informadas, mais esclarecidas, baseadas em dado, baseada em literatura, em evidências, em evidência científica e não em especulação. Né? Olha, essa semana, Roberto, eu não querendo te interromper, mas essa semana eu tive uma paciente que nós fizemos o parto e ela veio me procurar faz ou menos um mês no final da gravidez e falou assim: doutor, eu tô com um problema de restrição de crescimento dentro do útero, o meu neném não está crescendo e eu não sou diabética, eu não fumo, eu tenho uma boa alimentação, e não encontraram a razão, a placenta está amadurecendo rapidamente. E eu falei assim: olha, existe uma linha de tratamento que estão pesquisando, que é com o uso de anticoagulante. Ela falou: pois é, foi exatamente isso que eu falei para minha médica, porque eu fui no Google e eu estudei, eu vi que tinha essa linha de tratamento e falei para minha médica sobre isso. A médica falou assim: olha, mal não vai fazer, pode ir tomando. Ela falou: já estou tomando faz uma semana, falou para a médica. E aí as crianças começaram a melhorar. Então, da mesma maneira que essa paciente então procurou na internet, foi estudar, é a mesma coisa, as pessoas precisam estudar o que são células-tronco. Porque você fala assim, pegar sangue do cordão é uma coisa meia... Mas sangue do cordão, né? Mas sangue é sangue, não é sangue. É células-tronco, células que podem se transformar em células que vão fazer o sangue do seu filho, o sangue de uma pessoa. Quer dizer, são células que são importantes para o sistema imunológico. Porque falar células-tronco fica muito no ar, né? O que será essas células-tronco? Eu estou querendo repetir isso porque eu vi uma entrevista de uma grávida, pararam uma grávida, falaram assim: a senhora sabe o que são células-tronco? Ela falou assim: eu sei. Eu fiz um curso de gestante e falaram muito de células-tronco, mas eu não entendi direito, porque as pessoas não entendem exatamente para que serve, né? Da onde que vem o sangue. O sangue vem da medula. E a medula, você tem essas células que são responsáveis por fazer a medula. Então, colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente da grávida, e os colegas têm essa... Isso que eu ia falar, mas principalmente dos médicos. Eu acho que falta conhecimento dos colegas para passarem para os pacientes. Eu acho que quando você não domina certo assunto, você evita, né, falar com seus pacientes. E os pacientes muitas vezes devem procurar, devem perguntar. E aí fica aquela coisa de vaga, e aí sim que eles não vão fazer. E em defesa, Zé Bento, desculpe te interromper, do médico, do profissional médico, é tanta inovação. E a medicina é tão multidisciplinar. Sim. Vocês são GOs e de repente vem um tema de endócrino, de reumatologia, olha aqui, de hematologia e transplante de medula. É muito multidisciplinar e muita velocidade acontecendo, né? E nós não podemos atribuir ao médico a responsabilidade de uma decisão que é nossa. Eu sou pai, eu tenho a responsabilidade de tomar uma decisão informada. E um celular tem Google. Todos nós temos um celular. Hoje a gente tem acesso a isso, né? De novo, bom senso é uma ferramenta poderosíssima. Então você, assim, tem uma informação na internet. Não é difícil ver se é fake. Não é difícil. Não. Você entra num site, isso aqui é uma dica simples. Checa se um dado tem referência bibliográfica. De onde saiu esse dado? Por exemplo, ontem ou hoje de manhã, o New York Times publicou que um diabético se curou com célula-tronco. Olha que interessante e tal. Aí a questão é, isso está publicado em alguma revista científica? Não está. Se não está, isso é uma curiosidade científica. Isso não é um fato científico. Isso não, a gente tem que tomar isso num contexto correto. Né? E a outra coisa que acontece é o seguinte. Há 20 anos atrás, quando esse setor mais ou menos nasceu, há 25 anos, uma criança contava com as células-tronco da sua família, do seu irmão. E não existia armazenamento de célula-tronco.
Então você tinha uma quantidade muito limitada de opções. E aí surgiram N opções da medicina. Por exemplo, agora tem uma opção na medicina maravilhosa que a mãe e o pai doam para a criança. Então é o meio compatível e a ciência, a medicina aprendeu a lidar com isso. Então não faz mais sentido eu armazenar. Aí a questão é, a medicina é feita de E ou de ou? Eu acho que é de E. O pai e a mãe como paciente vão se beneficiar muito mais se tiver essa opção e esta opção e esta opção. Uma não exclui a outra, né? Claro. E por que ou? Você Uma soma, ou né? a outra. Não precisa. É só a gente entender que tipo de risco do qual eu estou querendo me proteger. Né? E se eu sou um pai ou uma mãe e eu entendo que é um risco real e que não é uma especulação e que não vem alguém... e as pessoas têm muita sensibilidade para perceber sensacionalismo. A gente cheira isso a uma distância muito grande. E propaganda apelativa. Na mesma hora as pessoas ficam meio surdas, não querem nem escutar. Mas quando vem uma comunicação séria, fundamentada, peraí, que risco é esse? De que você está falando? Como é que eu posso me proteger contra isso? Qual a probabilidade de eu vir usar? E receber às vezes, não, isso não dá para tratar, o Alzheimer não tem pesquisa ainda para poder dizer isso ou aquilo. Né? As famílias têm muito mais bom senso do que a maioria das pessoas imaginam. Eu vou usar um exemplo para vocês. Há mais ou menos 10 anos atrás, como eu disse, começou-se a estudar com mais frequência esta célula que eu disse que tem no tecido do cordão, que é a célula com a possibilidade de modular o sistema imunológico, essa com o nome complicado, mesenquimal. Aí você vai me fazer uma pergunta, já tem aplicação para isso aprovada? E eu vou te dizer que ainda não tem no Brasil. Então por que alguém guardaria? Aí, num certo sentido, uma aposta, né, que você faz. As famílias vão ser capazes de aferir quanto de pesquisa que tem e qual é a probabilidade. Isso é pesquisa de mandar um satélite até um planeta? Não, não é. Tem centenas de grupos no mundo estudando doenças super prevalentes, com avanços muito bacanas, e eu prefiro estar do lado deles e apostar que isso vai dar certo. E não vá mentir para a família que o que é só pesquisa é tratamento consagrado. Informe, porque eles vão saber tomar uma decisão informada. E hoje existem milhares de famílias que armazenaram célula de tecido, essa célula mesenquimal, e estão muito felizes com isso, sabendo que, em se confirmando, eles tomaram a decisão certa. Exato. E isso aí pode ser até tratamento do Covid, de sequelas do Covid, por exemplo, cerebrais e várias outras lesões que estão se descobrindo. A gente não conhecia o Covid há 2, 3 anos atrás, e agora só se fala nisso. Tem doutores em Covid aí. Tem uma cientista que eu admiro muito, ela diz uma coisa maravilhosa, né? Ninguém, nem que tente, vai conseguir desfazer o que a natureza fez. Isso aí. Né? Essa célula sempre vai ter uma propriedade terapêutica super bacana. Agora me diga uma coisa, vamos supor uma pessoa, você falou que tem 33 milhões de doadores de medula no Brasil. Não, uma no pessoa... mundo. No mundo. No Brasil deve ter, sei lá, de 6 a 8 milhões. Os números... Tá. Bom, mas já é bastante. 6 a 8 milhões. Aí eu preciso de uma... Vou usar minha cola aqui, que eu vou te dizer exatamente quantos tem no Brasil, que eu trouxe uma Mas colinha. aí eu preciso de uma medula. Né? Eu preciso de uma medula, tive uma leucemia, o tratamento... 5 milhões no Brasil. 5 milhões. E aí o tratamento, então, é a destruição desse tecido, e eu preciso, então, repor o tecido. Mas eu não encontro doador compatível. Pode encontrar num banco de células-tronco? Vamos lá. Se você tiver na sua família armazenado direta, um filho, e for um transplante entre irmãos, ou de filho ou filha para pai ou mãe, pode. Se não é da família, não. Não, porque esse é um banco familiar. Tá? Se tentou, durante um tempo, montar um equivalente disso público. Exato. Isso ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Muito. E o que era basicamente? Uma maternidade pública, a mãe doava o sangue do filho
E isso ia para um banco público, numa Unicamp, numa UFRJ, numa instituição pública subvencionada pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Saúde. Isso teve no Einstein. Teve no Einstein, teve no Sírio, teve no Unicamp, teve no INCA, no Rio, e em Paraná, Porto Alegre, uma série de lugares no Brasil. Mas por que teve? Não tem mais? Não existe? O que aconteceu? É muito mais barato eu fazer uma coleta de sangue numa pessoa, tipar, fazer a tipagem para saber a característica de compatibilidade dela e colocar num banco de dados. Isso é um banco de medula. É um exame de sangue com a tipagem de compatibilidade num banco de dados. É só isso. Um banco de sangue de cordão complicado para burro. É coisa física. É uma coleta num parto, com um transporte, com um processamento e um armazenamento de uma amostra. Então é coisa física armazenada. E isso é muito custoso, porque transportar custa caro, coletar custa caro, armazenar custa caro. Tudo isso é custo, muito mais custoso do que uma coleta de sangue e armazenar a tipagem, o tipo, né? Tipo de compatibilidade no banco de medula. Então, no mundo inteiro, o que aconteceu? Como política de saúde pública, o sangue de cordão se mostrou uma fonte cara. E por uma decisão de saúde pública, com recursos super escassos e finitos, se optou por favorecer transplantes muito mais de bancos de medula do que de bancos de públicos, de sangue de cordão. É um motivo, digamos assim, uma decisão econômica de saúde pública. Estratégica. Então se perdeu. Se perdeu todos esses anos. Não se foram... perdeu, Zé Bento. Tem tanques cheios com amostras lá. E as amostras estão disponíveis para transplante. Só para você ter uma ideia, no Brasil tem em torno de 160 mil amostras privadas de famílias e apenas umas 15 mil públicas, em lugares como Einstein, como Sírio, armazenadas, e que se alguém precisar e o tipo de compatibilidade tiver naquela amostra, se pede e essa amostra é enviada. É caro, é uma fonte cara, como uma decisão de saúde pública e muitos, que é o caso do Brasil, muitos ministérios da saúde mundo afora meio que disseram, deixa as que estão lá e não vamos fazer mais, porque não fecha a conta. Não para em pé, exatamente. A conta como saúde pública. É uma coisa muito séria. Quer dizer, você está guardando um patrimônio muito importante que as famílias devem ficar muito preocupadas onde são guardadas. E para você abrir um banco de células-tronco, você vai na Anvisa, pede todos o que você tem que fazer e abre e começa então a comercializar. E você tentou ordenar tudo isso, tentar fazer, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nós aqui que somos donos de banco e tentar melhorar a qualidade. Me conta como é que foi isso e você conseguiu, como é que foi? Então, nosso papo começou por aí, né? O que acontece é que montar um banco desses é menos complicado do que você imagina. Equipamento, basta ter dinheiro, biólogo e ter a capacidade de ler artigos científicos que relatam como se faz o que precisa ser feito, né? Agora, fazer bem feito é bem mais difícil. É bem mais difícil. E Arrumar cozinha que é difícil. Você tem uma máquina que é um robô de processamento de sangue de cordão. Você bota uma bolsinha, lá do outro lado você tem um cassetinho pronto para armazenar. Para você ter uma ideia, se eu te dou uma bolsa de sangue e dou para a maquininha perde 15% das células. Sabe quanto um bom ser humano perde, um bom técnico? Só 5, 4, 3. Olha. Como? No detalhe, no cuidado humano. Né? E a Anvisa aprova, a Anvisa tem que aprovar, evidentemente. Tem um livro desse tamanho, que é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é reeditada a cada 5 anos, e a Anvisa fiscaliza isso. Agora, a Anvisa faz o que ela pode. Tem um país inteiro para a Anvisa e para as visas municipais e estaduais fiscalizarem. Gente, parte muito da nossa consciência e de quem você está contratando para guardar as células do seu filho. Assim, você não precisa necessariamente ter uma certificação internacional, por exemplo. Basta você ter uma autorização da Anvisa e uma licença sanitária renovada.
E se você disser que você quer ter um padrão mundial, né, e elevar a sua barra de qualidade? Isso é uma decisão tua. Então, o que você vai montar e como você vai fazer é o que vai definir a tua qualidade a longo prazo, sabe? E a sua reputação, a sua imagem, ela não vem do que você fala. Não vem. Não vem. Ela vem do que você faz. Do exemplo. Do exemplo dos fatos. De os como fatos, uma enfermeira se apresenta para uma coleta. A qualidade do material que ela usa. A destreza dela, do treinamento dela. Começou a ter reclamação atrás de reclamação. Como assim? Não tem muita reclamação. Né? Então, são os fatos que atestam para o que você está fazendo e como você está fazendo. Então, montar um banco, tanto é que proliferaram muitos bancos. Chegaram a ter 19 autorizações de operação no Brasil e eles, aos poucos, muitos estão se juntando, tudo mais. Mas, a longo prazo, o que é sólido, o que é robusto, não tem invenção, sabe? São os padrões internacionais de qualidade mesmo. E aí se montou, então, uma sociedade. Desculpa, acabei perdendo o fio da meada. Você falou da associação, desculpa. E aí, por conta muito de controvérsias e o setor, se vai dar certo, se faz sentido, não faz sentido, vamos nos juntar, né? E a ideia era muito fazer uma iniciativa de mídia, né? Vamos reforçar a mídia, comunicação, assessoria de imprensa e tal. E aí é que veio a ideia, né? Vamos fazer um negócio tipo um CONAR, um órgão autorregulador, e vamos começar de dentro para fora. Então, se tem uma empresa numa determinada região, no Centro-Oeste, no Nordeste ou no Sul, cola num centro de transplante público e começa a divulgar para os assistentes sociais. Se uma mamãe está grávida e tem um filhinho fazendo químio para leucemia, não precisa ter indicação objetiva de transplante. Aquela químio pode dar errada e vir a ter uma indicação. Rapaz, quanto te custa fazer uma coleta de célula-tronco daquele bebê que está naquela barriga ali? Te custa muito pouco. Então, vamos montar programas estruturados Brasil afora de responsabilidade social para a gente propagar o bem. Benefício? Vão vir transplantes ao longo do caminho. O americano chama isso de programa de coleta dirigida, que de uma maneira muito bonita, você se transforma numa organização que só cobra de quem não precisa e faz de graça para quem precisa. E o modelo para em pé. Porque a probabilidade de uma família precisar, graças a Deus, é baixa. E você consegue ajudar quem de fato precisa. Então, responsabilidade social era o primeiro pilar. O segundo pilar, ética. O que era ética num primeiro momento? A superfície, a casca. A casca do quê? Da comunicação. Site, blog, folheteria. Submetemos, criamos um conselho de ética independente, composto por professores de universidade, e que eles tinham que dar a rubrica deles dizendo, eu concordo com isso. Então, eu armazeno célula-tronco. Não. Eu armazeno célula-tronco, hematopoética de sangue de cordão. É uma chatice, mas tem especificidade, tem rigor médico-científico e usar o termo certo. E a terceira coisa é qualidade. Então, eu não vou dizer se o Zé Bento tem ou não tem qualidade. Eu vou submeter um terceiro a uma agência certificadora internacional. Zé Bento, a associação ficou de pé aí uns 2, 3 anos. E eu senti muita dificuldade dessa sociedade seguir adiante, dessa associação. E eu percebi que dependeria de nós segurarmos isso. E eu disse que, olha, estava na hora de alguma outra empresa assumir e defender essas mesmas bandeiras. E não houve essa disposição de seguir adiante. Agora, cometendo uma inconfidência aqui, meu sonho é refundar essa associação e não desistir desse sonho. Porque é uma defesa não só da sua empresa, mas é uma defesa ao método. Quer dizer, isso aí só vai fortalecer o método. Zé Bento, vou te dar uma conta e você vai entender sob o prisma de uma pessoa de negócios. Tá? Não esse ano que o número de nascidos vai cair uma barbaridade por causa do Covid, mas normalmente nasciam 3 milhões de bebês por ano no Brasil. 1,5 milhão você consegue atingi-los. São em grandes cidades, com logística e tal. Desse 1,5 milhão, mais ou menos 300 têm poder aquisitivo. Sabe quantos coletam? 4, 5 mil. Quem é o teu maior concorrente?
um bando de gatos se engalfinhando por esses 5 mil ou os 295 que por algum motivo não coletam? Ter o maior concorrente é expandir a categoria. Sim. Ter o maior concorrente é conscientizar as famílias Exato. a tomar melhores decisões. Então, a associação vem ao encontro disso. Agora, Muito Roberto, legal. é impressionante o conhecimento todo que você adquiriu todos esses anos. Como é que você foi cair numa empresa de saúde? Porque, afinal de contas, você era de finanças, gestão de finanças e passou por várias companhias. E aí, o que aconteceu? Como é que você foi cair numa empresa de saúde dessa? Você sabe bem que é das adversidades que a gente tira o melhor da gente, né? É, verdade. E quando eu cheguei aos 40 anos de idade, eu profissionalmente encontrei um vazio gigante dentro de mim. Eu queria me orgulhar do que eu fazia. Eu queria deixar um legado. O nome bonito que inventaram para isso hoje em dia é significado, né? Propósito. Propósito. Né? Esses chavões, né? Mas não era o que eu senti era um vazio mesmo, né? É assim, o que te tira da cama de manhã, cara? Com 40 anos. Né? Com 40 anos. E Nessa época você trabalhava com o quê? eu dirigia empresas, eu dirigi uma empresa de terceirização de serviços. E essa cientista, que é uma amiga minha, me chamou e disse assim, tem um cara que entende tudo de guardar coisa dos outros, que vem de uma família que guarda coisa dos outros há muitos anos, trabalha com logística. Esse cara, ele teve um problema de saúde gravíssimo, ficou meses internado, teve um encontro muito real com o sofrimento humano e colocou como missão de vida ajudar o próximo, de diferentes formas. Ele juntou guardar coisa dos outros com ajudar o próximo e montou a Cor de Vida. E montou junto com ela. Agora, a realidade se impôs, o dinheiro acabou. Aí precisava de uma pessoa profissional para decidir o que ia fazer com aquilo, administrar aquilo ali. E aí foi muito interessante que essa cientista me indicou para esse trabalho e eu fui para a entrevista, né? E falei, olha, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma avaliada. Eu avaliei e falei, olha, é um negócio muito interessante, mas é fascinante porque dá uma possibilidade de você extravasar teu viés empresarial e ajudar o próximo. E eu precisava muito, sempre dei muito valor em fazer o bem. Eu, antes de trabalhar na Cor de Vida, fui do conselho de ONGs de crianças e queria muito fazer contribuir, isso. Queria contribuir positivamente para a sociedade. Eu sou pai de 3 filhas, eu sempre disse a elas, não vou educar vocês nem para casar, nem para ser rica, eu vou educar vocês para serem seres humanos bacanas, equilibrados, felizes com quem vocês são, orgulhosos de quem vocês são. E eu queria muito fazer isso com a minha própria vida. E aí o projeto da Cor de Vida se encaixou como uma luva. E eu sempre fui muito curioso. E eu me lembro da minha primeira semana de trabalho chamando a diretora médica, na maior humildade, e disse para ela, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de troca. Pensa que você tem a condição de formar um profissional que vai trabalhar com a saúde do zero. Sou eu. Não sei a diferença de hemácia, leucócito e plaqueta. Explica para mim. Eu não falei bonitinho assim, eu falei glóbulo branco, glóbulo vermelho e aquela célula que coagula, né? Aí eu peguei um caderno, tá vendo esse caderno em branco? Eu vou preencher esse caderno todo e eu só te garanto o seguinte, eu sou esforçado para burro. Ai, mas muito legal essa postura. Eu né? sou esforçado para burro. E a segunda coisa que eu vou te dizer assim, não precisa explicar 2 vezes, tá? Bom, E não tinha, uma época que não tinha internet. Não. Você Encurtando uma longa história, no caderninho. lá para as tantas, estava eu lendo artigo científico do New England, do Lancet, e fazendo pergunta e enchendo o saco da coitada da diretora médica. E aprendendo. E a outra coisa que me ajudou muito, e você vai se lembrar disso, foi que a empresa, para ficar em pé, a gente teve que ser muito rigoroso em termos de custos, porque o custo estava meio fora de controle, etc. e tal. E não tinha nem dinheiro para ter vendedor, nem ter marketing. Eu tive que virar o vendedor
eu comprei um laptop bem levinho, uma mochila e eu virei o representante comercial da Cor de Vida. Foi quando eu conheci o Zé Bento. Foi, Olha. foi exatamente. Isso faz quanto tempo? 16 anos. Nossa. 16 anos. Por aí. Visitei o Zé Bento no consultório dele da Vila Olímpia. Tem médicos, colegas seus de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Brasília, de um monte de lugares que lembram disso até hoje. E isso me ensinou muito. Eu aprendi muito com isso. E se eu pudesse resumir, o que mais valioso eu aprendi é a importância de ajudar as pessoas. Hoje, a gente botou um adesivo na parede da Cor de Vida, logo na entrada, produto de um concurso que a gente fez dentro da empresa. Onde a gente pediu: o que te tira da cama todo dia? E a frase vencedora que mais refletiu é: ajudar, vírgula. Isso é o que nos move. Olha que legal. É isso mesmo. E por quê? É isso mesmo. Porque venda sobe, venda cai. É. PT entra, PT sai. É plano disso, é plano daquilo. É não sei o quê. O dólar vai para cima, vai para baixo. E eu odeio o Bolsonaro. Eu não sei o quê. Não. Tem verdade. Sempre tem crise. E tem uma missão atemporal, que é ajudar. Que legal. É isso aí. Conta aquela história da empresa da Cor de Vida, que toda vez que sai um material tem um ritual na empresa, que eu achei aquilo tão lindo. Então, toda vez que precisa... Uma empresa, muitas empresas botam até sino de vendas na área de televenda, bater uma meta, bate o sino, né? Recuperação de cobrança, blim, 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 bate. E a gente, então, toda vez que uma amostra a gente recebe a informação que tem uma criança em tratamento que vai precisar, a gente já sabe com 2, 3 meses de antecedência. E a gente vai se preparando e vai ter o fatídico dia que uma amostra é retirada do tanque e tem todo um processo super rigoroso de dupla checagem e tal. Tem um tanque preparado para fazer uma viagem. Nesse caso do vídeo que a gente gravou, está até na internet, foi uma viagem onde foi tratar uma criança com neuroblastoma em Madrid, para você ter uma ideia. A amostra ia para Madrid. E a gente, então, coloca no tanque, fecha o tanque, tranca o tanque, bota todos os medidores lá dentro e para o processo um segundo, desce a empresa inteira e a gente faz um corredor de pessoas. Muito legal isso. E bate palma pelo privilégio que a gente está tendo de poder enviar uma amostra para o Aeroporto Internacional de Guarulhos para ir para Madrid salvar a vida de uma criança. Olha só. E, gente, tem isso no Instagram de vocês? Tem no Ou não? Eu acho que tem no YouTube. Tem no YouTube. Esse momento é muito especial. Isso é que dá significado, é o propósito maior do nosso trabalho. Hoje liberamos a 9ª amostra de sangue e células de cordão umbilical para a realização de um transplante de medula óssea de uma criança com neuroblastoma. A coleta e a criopreservação de células-tronco acaba sendo uma oportunidade a mais para o paciente, né? Um significado de possível cura. O tratamento instituído para o neuroblastoma é a quimioterapia, seguida do transplante autólogo. O processo de retirada da amostra, ele requer um procedimento bastante cauteloso. Ele tem que ser feito na presença de 2 profissionais, de preferência sendo um deles o médico responsável, e deve seguir todo um protocolo de checagem, de identificação, de código. Nós devemos sempre checar as condições da amostra, a temperatura, as condições em que essa amostra se encontra, para que o envio ocorra da forma mais segura possível. Nós da Cor de Vida agradecemos a oportunidade de poder participar da história dessa criança e desejamos que o tratamento seja um sucesso.
A nossa Muito trajetória legal ela anda muito próxima de vocês, porque, mais uma vez, dentro desse espírito de humildade, o bebê vai nascer a despeito dele coletar célula-tronco ou não. Então, se nós não nos movimentarmos, o interesse da grávida sempre será ultrassom gestacional, o movimento do bebê na barriga, as coisas que vocês conhecem. Então, uma das vai ser cesárea, vai ser normal. E até nome do bebê, etc. Não, agora, o mais interessante que eu acho, assim, teoricamente, um casal normal, né, jovem, que engravida, não precisaria nem fazer pré-natal. Deixa a criança crescer, quando chegar na hora do parto, vai procurar a maternidade. É exatamente isso que é a coleta do sangue. Quer dizer, um casal normal, você vai falar assim, mas vai coletar o sangue para... Eu vou pensar numa coisa ruim que pode acontecer com meu filho? Mas é a mesma coisa. Então, para que fazer ultrassom? Então, para que fazer pré-natal? É verdade. É isso que a gente faz, para detectar. Prevenção. Exatamente, prevenção. Você sabe que... quando um adulto vai doar a célula-tronco, tem duas formas dele doar a célula-tronco. Ou ele faz um procedimento cirúrgico para enfiar uma agulha lá dentro da fábrica da medula óssea, dentro dos nossos grandes ossos, ou ele toma um remédio poderosíssimo para mobilizar células-tronco que não iriam para a corrente sanguínea para ir para o sangue. E a partir disso, sentar numa máquina que filtre essas células. A natureza faz isso na hora do sangue de cordão. As células-tronco estão lá transitando naquele sangue e estão ricas nesse momento. Olha a trabalheira que um adulto tem que fazer para levar essas células-tronco para o sangue, para doar para um terceiro, e estão lá no sangue de cordão, porque elas estão migrando, porque a medula da criança ela funciona a partir do nascimento dela. Quando uma pessoa... É fascinante isso. Quando foi o aniversário de 30 anos do primeiro transplante de medula público, já fazem 4 anos, os transplantadores estavam lá e contando a história heróica de como é que foi e tal. Compraram 2 passagens de primeira classe, uma para o tanque, outra para ele, um negócio totalmente quixotesco, aventureiro, mas muito legal. Então, um senhor que se curou de leucemia com um transplante de sangue de cordão. E ele teve que fazer a rotina de vacinas pediátricas. Olha. Que engraçado. Todas as vacinas, carteirinha de vacinação, porque ele virou um recém-nascido aos 60 e tantos anos de idade. E ele contando vacina de sarampo, de não sei o que, tríplice, diabo 4, uma rotina pediátrica aos 60 e tantos anos de idade. E que ele virou uma criança com 60, 65 anos de idade. E a outra coisa curiosa também é esse mix perfeito, né? Você imagina uma célula-tronco de mulher no corpo de um homem? Aí a gente atinge a perfeição, Zé Bento. A gente tem um sistema imunológico de mulher, né? Aí pronto, aí nós estamos feitos. Aí estamos feitos, né? Mas isso também é possível. Agora, você tem guardado também dente de leite? Zé Bento, não temos. Por uma decisão, vou te dizer, de foco empresarial. Porque tem célula dessa mesma natureza em mesenquimal dentro da polpa dentária, sim. E é possível. Tem vários estudos, né? Vários estudos. E, na realidade, existem 4 fontes de onde se pode vir a medula, vir a célula-tronco mesenquimal: da medula óssea, da gordura humana, do tecido do cordão ou da polpa dentária. Isso especula-se que tem em vários outros lugares do corpo humano. As 2 fontes mais pesquisadas são gordura e medula. E quase empatadinho ali o tecido de cordão. O dente de leite é o que está mais incipiente, é o que as pesquisas estão mais no princípio. Mas, sim. Mas é uma fonte. É uma fonte, é uma fonte. E a outra coisa que acontece também é meio simples, né? Cai mais dente de leite do que sangue de cordão é jogado fora, né? Então tem muito dente de leite para ser coletado por aí e muito consultório de dentista para ser coberto, né? E a internet traz uma oportunidade de você fazer isso. E a gordura também tem célula mesenquimal? Sim. Então, numa lipoaspiração, por exemplo... Se você separar a gordura e centrifugar a gordura, tem protocolos de centrifugação que você separa a célula-tronco. Tem máquinas que já fazem isso. E tem algum estudo que faz com essa gordura, com esse líquido, não?
Tem estudos de mesenquimal tirada de gordura para tratar rejeição de transplante, como eu mencionei, aplicações de, por exemplo, medicina esportiva. Tem N aplicações para esse tipo de célula, sim. É um universo, assim, né? Incrível. Incrível. As possibilidades são muitas. As possibilidades são muitas. Bom, mas só para terminar, essa paciente gemelar que acabou fazendo parto comigo, os nenês então cresceram muito bem, 2,5 kg, 2,6 kg, foram ótimos, nasceram. E porque bem. Ela foi estudar, porque a mãe foi estudar e viu que realmente tinha um tipo de tratamento, e ela congelou o sangue do cordão também. Ela também coletou. E eles tiveram alta hoje? Tiveram alta hoje, estão felizes, estão lá super bem e coletaram pela Cor de Vida. Que bom. A Cor de Vida é a maior que tem no Brasil? Não é a maior. Tá entre as 2, 3 maiores, mais ou menos. A gente sempre se orgulhou em ser a maior em número de tratamentos. Isso que é o mais importante. Depende da métrica, né? Exatamente. Muito legal. Olha, adorei. Muito obrigado, Roberto, pela sua visita. Eu acho que as pessoas que ouviram o nosso podcast, que assistiram, agora sabem exatamente o que são células-tronco, para que servem essas células do sangue do cordão, essas células mesenquimais, o tipo de pesquisa que estão feitas. E é uma aposta no futuro. Quer dizer, você realmente tem que atualmente você pode utilizar e tem uma possibilidade muito maior quando você acaba ficando mais velho. Além disso, existe a aposta das pesquisas em células mesenquimais. Então, entra na Duke University, North Carolina. Isso aí. Eu sei porque tem um amigo lá e ele é um cardiologista, pesquisador, ele está lá na Duke University. Então, muito obrigado. Tem mais um recadinho, Débora? Para se inscreverem no canal, nunca é demais. E quem tiver dúvida sobre o assunto, podem mandar para a gente no chat, que depois a gente responde, interage. Quanto mais conhecimento a gente puder passar sobre esse assunto, melhor. Muito obrigada, Obrigado Roberto. a vocês. Muito obrigado pela oportunidade.